Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estamos reunidos no amor de Jesus Cristo para celebrarmos este terceiro domingo do tempo comum. Hoje regressamos a esta forma mais restrita da celebração do domingo. Mas é um imperativo, celebrarmos o domingo é, sem dúvida, uma necessidade, mas também é uma necessidade procurarmos evitar todo o tipo de ajuntamentos, respeitando as orientações que a Conferência Episcopal nos deu e também o próprio Governo nesta forma quase desesperada de contermos esta pandemia que tem se agravado nestes últimos tempos. Não é a forma ideal de celebrar, mas é uma forma possível. E aquilo que é mais importante nesta hora é, de facto, colocarmos o nosso coração em Deus, confiarmos em Deus e também rezarmos para que esta pandemia possa ser ultrapassada e rezarmos por aqueles que são os profissionais de saúde que estão à beira do esgotamento físico e psicológico, como se entende, rezarmos pelos que partiram, vítimas desta pandemia, rezarmos por aqueles que sentem a dor da partida e muitas vezes ficam impossibilitados até de se despedirem dos seus entes queridos. Portanto, são todas estas intenções que nós colocamos hoje sobre o altar, e confiantes na misericórdia, na bondade e no amor de Deus. E é na fidelidade a este mesmo amor que nós vamos celebrar esta Eucaristia. E para o celebrarmos com mais dignidade, vamos pedir humildemente perdão pelos nossos pecados e assim absolvidos e redimidos pelo perdão e pela misericórdia de Deus, celebrarmos com maior autenticidade os sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras.
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus, levava 3 dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, caminhou durante um dia e começou a pregar nestes termos: Daqui a 40 dias, Nínive está destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando Deus viu estas obras e como se convertiam no seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porque vós sois Deus, meu Salvador.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os que têm esposas procedam como se as não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que andam alegres, como se não andassem. Os que compram, como se não possuíssem. Os que utilizam este mundo, como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram. Um pouco mais adiante viu Tiago, o filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo o seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, logo no início da sua vida pública, começa por definir aquilo que há de ser o seu ministério, a sua missão. O convite a todos ao arrependimento, à conversão, ao acreditar na Boa Nova e a fazer assim parte do reino de Deus. É este o reino de justiça, de verdade, de amor, de caridade, do qual nós somos herdeiros, ou melhor, do qual nós fazemos parte. E somos parte essencial. A instauração do reino de Deus depende da forma como nós respondemos ao apelo e ao chamamento que o Senhor nos faz. Certamente que o reino de Deus instaura-se por si próprio, mas para que o reino de Deus tenha visibilidade, exige de cada cristão um compromisso de vida.
Acreditar no Evangelho não é simplesmente acreditar num conjunto de verdades, é acreditar numa pessoa que é Jesus Cristo. E este Jesus Cristo que deu a vida por nós, numa obediência ao Pai. E é este o desafio que é feito a cada um de nós, a cada cristão, a cada batizado. Sejamos imitadores de Jesus Cristo. Sejamos como Ele, fiéis ao chamamento que o Senhor nos faz. O Senhor começa por chamar Simão, André, Tiago, João e por aí adiante. E vai chamando. E chamou estes primeiros e vai chamando, e chama todos os dias por cada um dos batizados. Nós, um dia, no nosso batismo, fomos inseridos nesta vida em Cristo. E eu pergunto muitas vezes isto, nós recebemos uma graça e uma vida nova. E como é que vivemos essa vida, na vida de cada dia? Certamente para nos ajudar a viver nesta fidelidade a essa graça batismal, temos muitos meios, mas um deles é procurarmos conhecer este Senhor e esta boa nova que Ele anuncia. E para nos ajudar a isto, ou a conhecer melhor, o Papa Francisco decretou que neste terceiro domingo do tempo comum fosse dedicado mais à Sagrada Escritura, para ganharmos, como ele diz, um afeto, um amor à Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus, é a Palavra de Deus dirigida e revelada aos homens. E, portanto, se nós queremos conhecer aquilo que Deus pretende de cada um de nós, nada melhor do que procurarmos aprofundar, conhecer esta palavra, esta boa nova. Porque ninguém pode verdadeiramente amar aquilo que não conhece. E por isso somos desafiados na vida de cada dia, ganharmos este afeto à Palavra de Deus. Certamente, se calhar, quase todos temos uma Bíblia lá em casa e até colocada numa estante, mas não pode ser só como um objeto decorativo. Sagrada Escritura precisa de ser, e não precisamos de ter grandes cursos da Sagrada Escritura, nem somos todos exegetas para entendermos a história e a geografia que vai narrada na Sagrada Escritura. Precisamos, sobretudo, que essa palavra seja a luz que nos ilumina e que nos deixemos guiar por essa mesma palavra na vida de cada dia. Cada cristão deve procurar todos os dias ler, nem que seja um bocadinho, para que essa palavra seja e fazer alguma meditação sobre aquilo que Deus nos diz. E nós podemos ler, são 73 livros, podemos ler um de cada vez, podemos ler aos bocadinhos, podemos ler só uma ou duas frases em cada dia. O importante é que na nossa vida nos deixemos conduzir e guiar por essa mesma palavra. Porque se queremos seguir o Senhor, assim como estes discípulos que ouviram o chamamento de Jesus e foram com Ele, deixaram tudo e seguiram Jesus, sem saber o que ia acontecer, mas confiaram. E também nós devemos confiar nesta palavra que o Senhor nos dirige
esta palavra de salvação, esta palavra de Deus que nos é dirigida e nos é revelada a cada um de nós para ser a luz que nos ilumina e que nos guia na vida de cada dia. Peçamos ao Senhor que nos ajude assim a viver e que procuremos à luz, caminhar à luz da palavra de Deus, vivendo nesta fidelidade, ao Evangelho, à Boa Nova por Jesus anunciada, para que nesta fidelidade a esta mesma palavra procuremos ser testemunhas deste reino que Deus quer instaurar e instaura no meio de nós, mas que precisa da nossa vida, das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos lábios, das nossas ações de cada dia, para que este reino seja uma concretização real e visível no meio dos homens. Que assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, para que a nossa resposta ao Evangelho de Jesus seja digna de tão grande chamamento, dirijamos ao Pai a nossa oração, dizendo com alegria: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, segundo o caminho da fé, a irradia e confiança, a alegria e disponibilidade, oremos, Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos jovens que na nossa diocese entendam o chamamento de Jesus, para que escutem a sua voz e o sigam, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos responsáveis das nações em todo o mundo, para que descubram o Evangelho de Cristo e alicercem firme de justiça e da paz, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Para que se entreguem ao serviço dos mais pobres, para que o Senhor lhes dê o seu Espírito e o perseverança nas dificuldades, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Para que participemos nesta celebração, para que tenhamos o desejo de viver na graça de Deus e de ela voltar-se a viver-nos a perder, ouvirmos, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Rezemos também por todos os profissionais de saúde que na linha da frente estão a combater esta pandemia, por todas as vítimas do coronavírus, que o Senhor a todos dê coragem e que àqueles que foram vítimas desta mesma doença, o Senhor lhes conceda a alegria da ressurreição. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica.
Senhor, pela boca do vosso Filho, dissestes que o tempo se cumpriu e está próximo o reino de Deus, dai-nos um coração que saiba responder às surpresas inesperadas do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o Senhor por nós este sacrifício para a honra e glória de seu nome, para o nosso bem e para a sua santa igreja. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade, e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Venha, Senhor Jesus. Celebrando agora, senhores, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a paz ao mundo inteiro e confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir aqui na vossa presença, e reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos verdadeiramente filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer-me uma palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E antes de recebermos a bênção, queria lembrar que as pessoas que assistem pela internet, portanto, as missas mesmo durante a semana também estão suspensas, portanto, todas as Eucaristias com a presença do povo de Deus estão suspensas. Claro que nós temos aqui algum povo de Deus, mas só o tratamento necessário. Os cantores, a quem agradecemos, os leitores, a quem agradecemos, e o Filipe, responsável do jornal, que prontamente se voluntariou para vir transmitir esta Eucaristia, a quem agradecemos, de facto, esta colaboração preciosa que o Jornal Notícias da Guiar tem estado sempre neste tempo de pandemia. Foi na primeira fase e agora esperemos que esta que seja mais breve também estão connosco e a quem agradecemos do fundo do coração. Lembrar que todos os sacramentos foram adiados, não há celebração nem de batismos, nem de casamento. Os funerais, portanto, não morrendo desta pandemia, há celebração de missa normal, mas com a presença de pouca gente, sobretudo só da família. Os que falecerem de Covid, era como fazíamos até agora, vão diretamente para o cemitério, lá se fazem as orações próprias e depois celebraremos a Eucaristia no final, também com a presença dos familiares. Portanto, é-nos pedido, é um tempo de prova e nós cristãos temos que também dar o nosso exemplo e o nosso testemunho. Talvez seja o tempo de intensificarmos mais a nossa oração e pedir ao Senhor que nos ajude nesta hora e que dê a sabedoria aos homens e a capacidade de também podermos ultrapassar isto. É verdade que, de facto, também Deus deve ter estado a ajudar nesta elaboração das vacinas, que já estão, mas que não nos garantem a 100% o bem-estar. Portanto, temos que continuar a usar a máscara, temos que continuar a usar o gel, temos que continuar a guardar a distância, temos que evitar os grandes ajuntamentos. É esta parte que nos cabe também a nós. E, portanto, ajudarmos todos e contribuirmos todos para a erradicação desta doença. Lembro que hoje é dia de eleições, as pessoas devem exercer, eu já exerci o meu direito e o meu dever cívico, e, portanto, nas medidas dos possíveis, respeitando todas as regras que são indicadas. Penso que é seguro, não é preciso andarmos com medo, também vamos ao supermercado, também fazemos outras coisas, portanto, respeitando as regras, podemos continuar com uma vida, com a nossa vida, mas tendo esta certeza e respeitando este confinamento que nos é pedido e exigido nesta hora. Vamos então invocar a bênção de Deus
para nós que aqui estamos e para todos aqueles que nos seguem através da internet. E vamos invocar esta bênção solene neste dia, que o Senhor nos ajude com a sua graça, com a sua força, a vivermos estes tempos que não são fáceis, mas que certamente com a graça de Deus havemos todos de superar. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus de toda a consolação, dirija na sua paz os dias da vossa vida e vos conceda abundantemente as suas bênçãos. Amém. O Senhor vos livre de todos os perigos e confirme no seu amor os vossos corações. Amém. Para que, enriquecidos com o dom da fé, esperança e caridade, pratiqueis boas obras na vida presente e alcanceis os seus frutos na vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuação do Santo Domingo, uma boa semana, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.